Bom, eu vou contar aqui um pouquinho, então, sobre a Mauá e sobre os produtos que a gente tem na casa. Uhum. E aí, a Mauá Capital, ela é uma casa que existe há 15 anos, né? Ela surgiu de um spin-off da Gávea, que o Luiz e o Armínio fundaram juntos, depois que eles saíram do Banco Central. Hoje a Mauá ela tem 6 bilhões sob gestão, divididos em 5 classes de ativos, né? Que é multimercado, real estate, ações, renda fixa, e a gente tem agora uma área quantitativa também. Né? A Mauá ela tem uma base de investidores aqui muito institucional. Por isso que agora a gente também está dando um foco na parte de distribuição, né? Foi minha vinda para cá, eu era da XP, mas na XP eu trabalhava na distribuição institucional. E Uhum. aí eu vim para cá para poder fazer o relacionamento com as plataformas e com os escritórios. A Mauá é uma casa que tem uma estrutura bem parruda, são 76 pessoas trabalhando aqui dentro. O Luiz Fernando, hoje ele não, já faz algum tempo que ele não é gestor de nenhum produto, né? Ele é nosso CEO e ele faz também parte do comitê dos multimercados e ele está tocando uma frente junto com a Carolina da Costa, que ela é ex-presidente do INSPER aqui em São Paulo, que é a parte de ESG. Uhum. O Júlio Araújo, que tem ali em cima, ele também faz parte dos comitês dos multimercados, ele não faz gestão de nenhum produto, o Júlio é sócio aqui da Mauá. O Júlio tem muito tempo de mercado, né? Ele foi tesoureiro do Bradesco durante bastante tempo. O Renato Ometa, quem toca ações aqui na Mauá. O Luiz Garcia, que é ex-tesoureiro do Itaú BBA, toca os multimercados desde 2015. O Bruno Banharoli toca real estate. O Alejandro Spilman está tocando crédito, principalmente com essa frente de SG que ele tem, que ele está junto com o Luiz Fernando e com a Carol da Costa. O Drago veio para tocar o quantitativo. E aí depois vem as nossas áreas de operações ali, né? Então, uma casa Uhum. muito parruda, tem uma parte, de estrutura operacional muito forte. E na equipe aí, como eu vou começar a falar dos multimercados, né? Eu vou entrar um pouquinho agora já na equipe do LAG. Na equipe do Luiz Garcia, a gente tem 4 portfólios managers, 4 economistas, e a gente tem os estagiários e tem mais uns traders de suporte, tá? Então, é uma equipe bem parruda e está trabalhando junto já faz algum tempo. De produtos, o que a gente tem na XP hoje? A gente tem o Mauá Macro, que na verdade o que está aberto na XP é o Macro Advisor. A gente tem o Mauá Institucional, a gente tem o Mauá Previdência Catu, a gente tem o Mauá Previdência XP. Na parte de ações, a gente tem o Mauá Ações, o Mauá Previdência XP também de ações. E no real estate a gente tem o MCCI 11, que é o nosso primeiro fundo listado em bolsa. A área do real estate ela existe desde 2011, mas ela foi exclusiva de um fundo soberano gringo durante muito tempo, né? O ano passado que a gente começou a fazer fundo para mercado. Falando um pouquinho de como a gente faz aqui os multimercados, né? Nosso processo de investimento, ele é baseado numa filosofia. E essa filosofia, ela tem 3 pilares, que é ter total expertise nos mercados que a gente opera, ter uma pesquisa macro muito forte na parte de multimercados e na parte micro em ações, né? E a gente olha também para a qualidade do risco do ativo. O que seria a qualidade do risco do ativo? É o motivo que os ativos estão se movendo, né? A gente diz que os ativos estão com uma boa qualidade quando eles estão se movendo por questões econômicas, né? Que aí você consegue ter uma leitura melhor para onde vai, né? O preço, para onde vai o mercado. Uhum. Quando ele está ruim é porque está ou questões de notícia voltadas, né? Principalmente essas questões de lava-jato, ou Muito também ruído. exato, muito ruído. Então, aí a qualidade do ativo fica ruim, você não consegue ter uma leitura clara sobre ele. E a gente monta Uhum. nosso processo de investimento, que é buscar por grandes oportunidades, né? E aí a gente busca essas grandes oportunidades como? Identificando a simetria nos preços e também uma convicção de cenário e de preço dos ativos. Como é que é feito isso no dia a dia, né? A gente monta posições pequenas, né? Todos os traders ficam posicionados para eles ficarem testando os mercados que eles cobrem, né? A gente cobre G7 emergentes, tá? A parte de juros a gente faz
Estados Unidos, Brasil, Chile, Colômbia e México. Parte de bolsas, a gente faz Estados Unidos e Brasil. E o restante dos outros Estados Unidos e Brasil. E o restante dos outros países a gente faz em moedas. A gente também tem um trader de vol que se juntou aqui a Mauá no final do ano passado. Então, quando a gente identifica uma grande oportunidade, aí sim a gente monta uma posição maior, só que dentro do book central do fundo, tá? Que aí é porque E a gente mais ou está... menos de, Oi? mais ou menos de quanto no PL vocês colocam mais ou menos quando vocês encontram uma oportunidade? Não tem um limite? Não tem o limite. Não tem o Não. limite. Depende muito de como que está essa questão da simetria nos preços e da convicção. Se eles tiverem se tiver muito forte, eles podem montar uma posição grande, tá? Não tem limite. Entendi. Uhum. O que a gente tem mais controle de um tempo para cá é na parte da parte da queda, né? Por exemplo, na parte do stop loss, né? A gente, quando vai montar as Uhum. posições, a gente faz bastante cenário para a gente ter bastante, para a gente ter uma ideia de o que pode acontecer. Então, essa parte para o negativo, a gente tem bastante controle. Se a gente está com uma convicção, então o céu é o limite para a gente poder montar a posição, não tem muito disso. Mas, por Uhum. exemplo, hoje, né, como é que a gente está? A gente está com o risco do fundo muito baixo, o VaR está em torno de 16%, para você ter ideia, está bem baixinho. Uhum. Porque a gente não está com uma convicção a gente não está com, na verdade, a convicção de cenário, né? A gente consegue ter uma leitura boa da parte econômica, de certa forma, né? Que a pandemia acabou prejudicando bastante, mas a parte de assimetria nos preços dos ativos está muito ruim, né? Está muito ruim mesmo, porque a gente não está conseguindo ler. Por isso que a gente diminuiu muito o risco do fundo, as posições estão extremamente pequenas. Diminuiu muito o risco do fundo, as posições estão extremamente pequenas. Mês passado a gente acabou sofrendo, e por isso também que a gente tomou esse posicionamento de diminuir muitas posições, porque a gente não está conseguindo ter uma leitura clara de mercado, então a gente não quer tomar risco. A gente só Claro. toma risco no fundo se a gente está com uma convicção grande, tá? Por isso até que o Mauá Macro ele não tem uma volatilidade definida, ele tem uma volatilidade ali esperada que fica entre 5 e 10. Ele é um fundo que, quando você Uhum. montar posicionamento nele, a gente monta ali olhando para um horizonte curto, médio, ali de uns 3, 6 meses. A gente tem uma atuação muito forte nele de operar, né? A gente opera todos os dias, então a gente monta e desmonta a posição. É uma atuação bem rápida, tá? É até interessante saber que, assim, porque você acaba tendo uma ideia de um fundo, assim, mais com operações em sentido, mas que eu já esperava em que alguns fundos tivessem mais essa parte de curto prazo também, com caixa Uhum. e é interessante. A gente faz dessa forma. Se a gente não tá com uma cabeça confiante, a gente não monta a posição. A gente fica com o risco do fundo bem baixo mesmo, tá? Hum. Tá acontecendo, pô, a gente tá vendo ali tá com uma convicção muito forte e tomar uma porrada para baixo, que foi o que aconteceu em 2018. Que, Uhum. pô, o Ilan enganou o mercado, né? Ele estava dando todos os indícios que ele ia cortar os juros antes da greve dos caminhoneiros, ele não cortou, e a gente estava com um posicionamento grande, a gente apanhou bonito, Uhum. mas e aí depois a gente ficou patinando porque a gente não gosta de ficar operando Ibope, né? Quando é ano eleitoral, a gente não gosta de ficar colocando a mão, porque a gente sabe que os ativos vão ficar se movendo muito por especulação. E a gente Realmente. não surfou nas boas dos ativos, e a gente acabou perdendo dinheiro, porque abriram vários outros fundos, tiveram fundos que foram melhores, porque estavam posicionados aqui em Brasil, né? E aí a gente acabou ficando meio que para trás. E a gente recuperou Uhum. bastante ali no segundo semestre de 2019, por isso até que a gente virou a cabeça, assim, ou a gente virou o ano com a cabeça muito construtiva, tanto para o mundo quanto para o Brasil. E aí aconteceu tudo que vocês já sabem, né? E a gente até conseguiu segurar bastante ali em março, a gente não teve um drawdown tão forte quanto alguns players do mercado, a gente caiu ali em 1,67. Não, Foi realmente a até que, volatilidade pelo menos desse fundo macro está bem baixa, tá? ela tá menor do que a média do mercado.
E aí, um outro produto que a gente tem é o Mauá Institucional. O Mauá Institucional, ele é um fundo, é o nosso fundo Macro Brasil, né? É o nosso fundo Macro Brasil, né? Ele obedece à legislação 4661. Então, ele não pode fazer alavancagem, ele não pode operar o internacional, não pode fazer day trade. Então, só por isso ele já tem um risco mais baixo, né? Mas ele é um fundo multimercado, né? Ele tem uma vol ali, que é uma vol esperada entre 2 e 4. O processo de investimento mesmo do macro, né? Assim, olhar para o mercado, buscar oportunidades, né? Ter uma atuação de curto prazo, né? De ter uma atuação mais rápida, mas só opera ativos brasileiros e ativos muito líquidos, né? Então, ele só opera juros, bolsa e câmbio. Então, assim, por isso que ele é um fundo D1, porque a gente só opera ativos muito líquidos, não tem por que colocar um fundo com uma liquidez longa. Exato. Aí a volatilidade dele está um pouco mais alta, né? Por conta ali do mês de março. A gente acabou caindo até um pouco mais do que do macro, porque o macro segurou nas posições internacionais. Esse fundo começou a Brasil, ele acabou despencando um pouquinho a mais, né? Porque o macro segurou ali nas posições em juros que a gente tinha Estados Unidos, Chile e Colômbia. Então acabou que ele acabou segurando um pouquinho mais. Esse daqui teve um drawdown um pouquinho mais acentuado, mas ele também voltou mais rápido do que o macro. E aí a gente entra no previdenciário, né? O previdenciário nada mais é do que a versão previdenciária do Mauá Institucional. Então, ele é para rodar igual, ele está com uma performance um pouco diferente por causa da janela. As diferenças que ele tem aqui tem uma diferença na taxa de administração, né? Que esse fundo é 1,20 e o outro é 1% de taxa de ODM, e a liquidação dessa taxa de ODM, e a liquidação desse fundo é D mais 3 e o outro é D mais 1. Essas são as únicas diferenças, tá? Aí a gente tem o Mauá Previdência Catu, que é um fundo que existe desde 2018. O Mauá Previdência Catu, ele aí já é um fundo diferente, eu diria que é o fundo mais arrojado que a gente tem aqui na classe dos multimercados, porque esse fundo, como a gente olha para o longo prazo, quando a gente vai montar a posição, a gente olha ali pelo menos para uns 18 meses, é um fundo que a gente aguenta mais a volatilidade, tá? Então, por exemplo, ele caiu ali uns 11% ali em março, mas ele já voltou, né? Ele voltou super rápido, porque a gente não desmontou as posições, porque não fazia sentido desmontar, porque a gente está olhando para o longo prazo. Porque se daqui a gente gere o fundo de previdência, como a previdência tem que ser, olhando para o longo prazo, então onde você pode tomar um pouco mais de risco. Ele está na legislação antiga, então ele pode fazer 10% de internacional, só que via BMF. Então, assim, ele é um fundo que, fazendo uma comparação, uma posição que a gente estoparia no macro, aqui a gente pode até aumentar, porque a gente está olhando para o longo prazo, então a gente tem um estômago mais forte. Tá? Essa é a diferença. Que não existe, que não tenha, como é que eu vou dizer, o fluxo de dinheiro entrando e saindo todo momento igual um fundo multimercado. Normal, exato, um 555. É diferente, porque realmente a previdência, quando você vai montar ali o plano, você está olhando para o longo prazo, né? Você não vai ficar tirando. Então, é um fundo de prévio como a gente acha que a prévio tem que ser. Então, quando a gente montou, a gente quis montar dessa forma. O outro produto que a gente tem, que é igual ao institucional, aí foi a pedido da XP, que a XP acha que tem apelo e tudo mais, a gente montou o produto. Mas, se for para falar como é que a gente olha a previdência, a gente olha dessa forma, olhando para o longo prazo mesmo. É porque quando eu estava vendo a lâmina e tal, realmente chamou bastante atenção na volatilidade. Agora eu entendi um pouco mais. A ideia é realmente ser mais arrojado. Entendi. A ideia deles. Aí depende muito da cabeça do pessoal da gestão, né? Se eles estão enxergando fundamento para o longo prazo, eles vão manter a posição. Senão eles podem virar a mão, não tem problema nenhum. Mas a ideia dele é ele ser um fundo que vai ter uma vol maior mesmo, porque ele tem a vol solta. Essa é a ideia dele, é para um cliente que tem mais estômago, digamos assim. Com certeza. E a gente entra na parte de ações. O Mauá Ações,
é nosso fundo de ações livre, ele completou 3 anos agora, dia 1º de setembro. Ele é gerido pelo Renato Ometo, né? O Renato, ele tem embaixo dele uma equipe de 4 analistas, né? Então, a gente tem uma base de análise aqui, a gente tem uma base de análise aqui fundamentalista, né? A gente está sempre próximo das empresas, fazendo reuniões, visitando, olhando o mercado, né? Mas a gente tem uma gestão nesse fundo que a gente faz algumas outras coisas além de montar nossa carteira ali baseado nos fundamentos, né? A gente faz algumas coisas táticas, por exemplo, às vezes a gente quer ficar exposto em algum papel, mas não quer ter ele comprado ali na carteira direta, a gente faz alguma exposição de opção, que é o caso de Vale hoje, né? A gente tem uma exposição ali de opção. A gente pode montar algumas coisas táticas, por exemplo, a gente tem uma posição em Oi, que a gente montou a posição ali quando estava centavos, né? 1,5 do fundo, e a posição foi valorizando, onde ela está em 6%, a gente vai reduzindo, ela acaba valorizando, a gente ainda acha que o papel vai andar, então a gente ainda quer pegar um pouco dessa alta. Esse fundo, ele é um fundo que ele não é muito pulverizado, mas também não é muito concentrado, ele é um fundo que vai de 15 a 25 papéis. A gente vinha tendo resultados excelentes desde o primeiro mês do fundo, lá em setembro de 2017. Né? A gente vinha gerando alfa em cima da bolsa muito, muito, muito bem. E a gente virou o ano com uma cabeça construtiva, né? Então a gente quis, como a nossa carteira ela estava mais descorrelacionada do índice, a gente quis fazer um pouquinho de exposição ali em índice mesmo. Então, a gente estava trabalhando um pouquinho de alavancagem porque a gente achava que a bolsa ia continuar performando muito bem. A gente queria pegar um pouco dessa alta da bolsa além da nossa dessa alta da bolsa além da nossa carteira que já estava montada. Foi isso que acabou causando essa queda mais forte ali no mês de fevereiro e março, né, por conta dessa exposição em índice. Claro que a gente tinha alguns outros papéis ali também que puxaram para baixo, né? A gente tinha uma exposição em aéreas, tinha exposição em consumo, construção, saúde, e aí foram setores que foram extremamente prejudicados, né? E aí juntou com essa questão da exposição em índice, a carteira sofreu muito. A gente zerou a nossa exposição em índice, e a gente tem voltado, se você olhar depois, limpando a janela ali daquela semana do Amargedon, né, do Apocalipse, você colocando ali do dia 15 do dia 16 para frente, você vai ver que a gente tem performado super bem em cima do índice, né? A gente subiu ali, tem vindo bem, mas para limpar essa janela ali, os cotistas que já estavam antes, como é o meu caso, você acaba amargando ali. Até voltar vai demorar um pouco, mas a gente estruturou bem a carteira, a gente fez algumas mudanças, né? Logo ali no próprio mês de março, a gente zerou o Gol, porque a gente viu que o negócio ia durar mais tempo. E, quando é que ia voltar as viagens, né? A gente zerou. Mais de 95% da frota no chão. Exatamente, a gente zerou rápido, mesmo com a perda que a gente teve, a gente zerou Localiza também. Ao longo aí desses meses, a gente veio zerando alguns outros papéis. A gente zerou Vivara, que a gente zerou Cirela, ficou só com Zetec. GNDI a gente zerou mês passado, se eu não me engano, no começo, porque o papel já tinha andado, né? E não foi por conta da empresa, se não me engano, no começo, porque o papel já tinha andado, né? E não foi por conta da empresa, foi porque a gente queria abrir espaço para comprar outras coisas. A gente comprou B3, comprou um pouco de Via Varejo, apesar da gente gostar muito de Magazine Luiza, a gente tem as duas. A gente voltou a comprar CPFL, Rumo, Cosan. A gente montou uma posição tática em Oi, que eu falei. Tinha uma posição tática também em Eletrobras, mas a gente zerou ela recentemente. A gente aumentou um pouco de JBS, por mais que a JBS não tenha andado ainda, a gente as outras andaram, o JBS tem que andar, porque o resultado da empresa é muito bom.
e o setor também está super bem. Né? Então, uma hora vai andar. Bancos, a gente tem só Pactual, a gente até teve durante a crise alguma exposição em Banco do Brasil e Bradesco, mas hoje a gente, mas eram só Pactual mesmo, porque a tese do Pactual é diferente, né, dos bancões de varejo. A gente entrou em alguns IPOs, quando a gente entra com posições pequenas, né, e a gente entra ali visando mais longo prazo, empresas que estão alinhadas, que a gente pretende carregar. A gente entrou em Pets, entrou em Ambipar, entrou em Lojas Quero Quero, e recentemente a gente entrou na Plano, mas bem pequeno, e entrou também pequeno na Hidrovias do Brasil. Tá? São esses os IPOs que a gente entrou. O fundo ele tem limite de 15% por concentração em papel e 30% de limite em concentração em setor. Tá? A gente busca comprar excelentes empresas, né? A gente não fica procurando ali qual que vai... por exemplo, esse call de hoje foi extremamente tático, mas a gente não gosta de ficar montando a carteira dessa forma. A gente gosta de comprar montando a carteira dessa forma. A gente gosta de comprar empresas que são bem geridas, né? Que tem uma liquidez também boa. Tá? Se ela não tiver uma liquidez boa, a gente não monta, ou monta uma posição muito pequena, ou a gente nem monta a posição. Exato, a gente não quer ter esse problema. E aí a gente montou também um fundo de PREV 100%, que está na plataforma da XP, mas aí ele é diferente do Mal Ações, ele não faz essas exposições, né, via opção, e nem esses calls táticos. Aí é um fundo que ele é alinhado com longo prazo mesmo, é um fundo de valor, né, ele tem as premissas ali de concentração por setor, por papel, e quantidade de papéis também são as mesmas. A diferença é que a gente, quando monta a carteira, a gente olha bastante ali para o carregamento da carteira, né? Mas se você olhar, a carteira é muito parecida. Você tira ali 4, 5 papéis, são iguais. E a gente tem um fundo a gente tem um fundo imobiliário também, que aí é um fundo de CRI, é um fundo que chama MCCI 11. Os CRIs são todos high grade, com garantia, os CRIs têm todos com garantia real. É um fundo de 700 milhões que está 100% alocado. Mais de 90% da carteira está alocado em inflação mais 6,8%, o restante está alocado em CDI mais 4,7%. Os CRIs são diversificados, né? A gente tem galpões logísticos, a gente tem 2 operações com hotéis, a gente tem a parte de pulverizados. É um fundo bem bacana de se acompanhar. O que eu gostei desse aqui de ações, assim, é a cotização dele, D mais 30. Sim, tá na média ali, mas é porque hoje em dia D mais 60, D mais 90 complica um pouco, assim, por exemplo, mais pelo bastante disso, e também da aplicação mínima também de R$ 1.000 é bom, porque tem gente que, sei lá, hoje em dia, como eu falei, a gente é mais para a parte de renda variável, então então, quando o cliente ele aloca, sei lá, uma parte do capital dele para fundos de ações, ele não vai colocar só em um. Então, exato. 5, 8 fundos. Então, às vezes a aplicação mínima muito alta impede dele conseguir fazer essa diversificação com o fundo. Exatamente. A gente fez um movimento aqui na Mauá. Quando a gente viu que os juros ia começar a vir muito para baixo e que ia ficar, né, que tenderia a permanecer por um bom tempo baixo, a gente sabia que as pessoas iam começar a procurar outras classes de ativos, né, para elas poderem investir. E a gente quis entrar nesse movimento de democratização, né, investir. E a gente quis entrar nesse movimento de democratização, né, de você dar acesso dos produtos para as pessoas diversificarem mais os portfólios. Por isso que a gente abaixou todas as aplicações mínimas aqui dos produtos. Porque a gente quer dar mais acesso mesmo. E justamente isso, né? Uma coisa é um cliente que tem milhões e milhões, que aí você consegue diversificar a carteira dele. Outra coisa é um cliente que tem, sei lá, uns 300 mil. Pô, se todos os fundos tivessem ali 25, 50 de entrada, você já não consegue diversificar, né? Porque você tem que diversificar
em estratégia, e aí diversificar em produto também, aí fica difícil, você tem que ficar escolhendo ali um ou outro. Por isso que a gente quis fazer esse movimento de diminuir as aplicações, porque a gente acha que faz total sentido. Não, interessante. Mas... Estou avaliando aqui. Vocês têm mais um fundo de ação, não tem? A gente tem o que eu te falei de previdência e a gente tem um institucional, mas o institucional ele é só para os fundos de fundos, né? Para as fundações. Então a gente não colocou em nenhuma plataforma ele. A gente só deixa o Mal Ações, o tradicional e o de previdência. Entendi. Que aí o passivo acaba sendo diferente. Também, então, com esse cenário aí de juros muito baixos, assim, o que vocês esperam assim daqui para frente? Assim, na alocação dos fundos, principalmente os multimercados, né? Bastante o risco do fundo, a gente está com as posições extremamente pequenas. Pra ter ideia, juros Brasil a gente zerou, né? Porque a curva estava com um movimento completamente irracional. Mas a gente acha que vai permanecer a taxa de juros baixa, pelo menos até o início ali do segundo semestre do ano que vem. A questão da taxa de juros, a curva de juros, ela tende a achatar, né? O cenário, principalmente na parte do fiscal, ele dando uma clareada. A gente acha que vai continuar tendo uma migração para os ativos de risco, né? Então a bolsa vai continuar performando no sentido de ter mais pessoas migrando para a parte de ações, mesmo porque com o dólar nesse patamar fica mais difícil você mandar dinheiro para fora, né? A gente acha que vai acabar tendo uma alocação mais para esse lado. Na parte de Estados Unidos, a gente também não tem feito muita coisa, a gente já diminuiu muitas posições, porque vai começar as eleições americanas, né? Isso vai trazer uma volatilidade para o mercado. Inclusive, assim, o mercado como geral vai chacoalhar, né? Não só a parte de bolsa americana, juros e tudo mais, parte do dólar, mas como bolsa Brasil também. O que a gente tem, gosta, é uma posição comprada em ien, que a moeda japonesa ela é mais estável, né? Então ela tende a dar uma segurada. A gente monta alguns posicionamentos aqui agora, a gente já zerou de juros ali, a gente estava com um posicionamento no México, no Chile, mas a gente já zerou também, tá? Moedas, a gente tem ali uma posição vendida tem ali uma posição vendida em euro contra dólar, tem uma posição vendida de pound contra dólar, tem uma posição comprada em dólar australiano, além de ien japonês que eu já falei também. São esses posicionamentos que a gente tem hoje. A gente tem bastante opção, tá? Mas aí, quando a gente está nas bolsas, a gente está posicionado ali em opções curtas, né? A gente tem opção vencendo em outubro, tem opção vencendo em dezembro, né? A gente está com uma posição em opção vendida em Nasdaq. A gente acha que vai começar a ter uma correção, né, nessa parte da Nasdaq. São muito mais pessoas físicas, né, que compram esse tipo de papel, né, dos que são listados na Nasdaq. Mas, assim, a gente está com um cenário mais de cautela. Essas questões que ficam girando em torno do fiscal também, né? Tem que esperar sentir como é que elas vão ser encaminhadas. Então, essas opções estão usando muito mais para, assim, aliviar um pouco na possível queda que vocês estão esperando, do que em caráter especulativo, propriamente dito. Sim. Sim, a gente tá mais preocupado, né? É um período delicado.
realmente